Olá, amados irmãos, bom dia, graças a Deus por um novo dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, porque Ele é misericordioso e não quer que nenhum de nós nos percamos, mas sim que todos sejamos salvos. Para isso, temos que ter fé e boas obras e obedecer. Há dois tipos de fé, né? Há dois pontos que precisamos esclarecer, né? A fé são em duas etapas. A fé tem duas etapas. Eu vou dizer a primeira. Graças a Deus. Efésios 2,15. Pegue sua Bíblia e leia comigo, irmão. Pegue sua Bíblia. Efésios 2,15. Diz assim, ou melhor, 2, 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amados, que graça é essa? É a bondade do Senhor. Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus, para vir à terra, para morrer por nossos pecados. Então, essa é a primeira fé. Tendo fé, nessa fé nele, que tendo fé nele, seremos salvos. Então, por isso que diz que pela graça sois salvos. Pela bondade de Deus que deu o seu Filho, né, para morrer por nós, por nossos pecados. Então, se tivermos fé nele, seremos salvos. Essa é a primeira etapa da salvação, né? Não é somente, como dizem os batistas, né? Somente pela fé vocês sois justificados e sois salvos. Não precisa de obra. Mentira! Estão lhe levando para o inferno junto com eles. Inclusive o tal do David Leonardo, que é dessa igreja. É uma ramificação, fez até a sua associação e dá palestra a milhares, e milhares o ouvem, o seguem, mas estão seguindo ao inimigo, ao servo do Satanás, da igreja mentirosa e falsa, que é a Batista, uma das mentirosas e falsas. Portanto, amados, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui falando a verdade que está na Bíblia. Há duas etapas para a salvação. Uma é essa, ter fé em Cristo. Então, por isso que diz, pela graça sois salvos. Tendo fé em Cristo, você é salvo sim, é perdoado dos seus pecados, sai de onde era, né, da iniquidade, dos desejos da carne e vem para a luz, sai das trevas e vem para a luz. Essa é a primeira etapa da salvação, entende? Vamos ler agora em Filipenses 2,12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Disse Paulo, aqui diz Paulo aos Filipenses. Então, assim como obedecíamos a ele quando ele estava presente entre os discípulos vivos, né? Muito mais agora que ele está morto, dormindo, então deve sim obedecer. Isso ele disse aos Filipenses, que é para nós, né? Voltando para Efésios 2,10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua, de Deus, né? Então Deus preparou, né, boas obras
para que andássemos nela. Essa começa aí a segunda etapa da salvação. Começa aí a segunda etapa da salvação. Agora vamos ler lá agora em Tiago 2, 17 a 24. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Estão percebendo? Tem que ter obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E ali Deus, antes dele fazer o sacrifício, Deus o impediu. Então, pela obra de Abraão, ele foi salvo. Continuando em 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé tem que ser aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quem está dizendo é a Bíblia, amados. O homem é justificado também pelas obras, não somente pela fé. Fé sem obras é morta. A fé, a primeira etapa é crer em Jesus, ter fé. Então, você já foi salvo nessa parte. Mas você tem que ainda complementar a sua salvação com as boas obras. Voltando a Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas, graças a Deus. Então, meus queridos e meus amados, falo aqui das falsas igrejas e dos falsos profetas e provo na Bíblia que são falsos, porque eles não pregam isso. Eles pregam somente a fé basta. Não. Fé sozinha é morta, tem que ter fé e boas obras. Essa é a diferença entre nós, servos da Igreja de Deus, e eles, Batista e outros, e todas as outras que não obedecem a palavra do Senhor. Graças a Deus, espero que vocês tenham entendido, né? E vamos continuar orando e pedindo a Deus misericórdia e perdão por nossos pecados, sairmos das sinagogas do inimigo e procurarmos andar pela Bíblia. Porque a Bíblia, eu digo, leia a Bíblia para estar seguro. Temos que ler a Bíblia para conhecer a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor e ela está aqui na Bíblia. Amados e amadas, graças a Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos ajuda, nos protege, nos tira dos lugares sombrios, nos traz para a luz, Senhor, porque temos a fé de Jesus, Pai. Abençoa-nos e guarda a nós, a nossa família, toda a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, te oramos, te pedimos e pelo que te agradecemos. Abençoa também nossa família, nossos filhos, Senhor, nossa casa, todos esses que têm nos acompanhado, nos seguido neste canal. Abre as suas mentes e os seus corações para a verdade que está na tua palavra, que é a Bíblia. Pois a palavra tua é a verdade. E a soma da tua palavra é a verdade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia a todos e graças a Deus. Amém. Amém.